Começa agora, Conexão com Valores. Olá, ouvintes da prestigiada audiência da Catedral FM 106,7, com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Aqui o presidente da gestão, Elmair Neto, que vos fala. Hoje tendo a grata satisfação em recebermos aqui em nosso estúdio o deputado estadual Cláudio Caiado. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Bom dia, Elmair, obrigado. Bom dia a toda a Rádio Catedral, uma honra estar aqui participando do programa com você. Sou só ouvidos, vamos começar. Parabéns aí pelo programa. Grato, Cláudio, seremos todos ouvidos. Cláudio, o nosso programa Conexão com Valores, ele diz respeito às conexões sociais, pessoais que a gente vai amealhando ao longo da nossa caminhada e que nos facilitam o desempenho da nossa atividade e também os valores que a gente traz desde a casa materna, paterna. Eu te convidaria que você pudesse contar um pouco para o nosso público ouvinte, um pouco da história do jovem Cláudio, a sua opção pelo meio universitário, a sua vivência junto da sua casa, os valores que você traz para a gente. Sim, primeiro, mais uma vez, é um assunto muito gratificante a gente falar da família, né? Principalmente eu que tenho uma relação muito boa com a minha mãe e tinha uma relação muito boa com meu pai. Eu sou filho de um advogado e de uma professora funcionária pública. Minha mãe hoje também se tornou psicóloga. A gente tem uma relação de muita amizade. E a minha juventude, ela foi de muito amor, muito afeto por ambos. Eu tive uma primeira infância muito junto da minha mãe. O meu pai, por questões profissionais, trabalhava demais, como a gente sabe que algumas famílias acontece isso, talvez um pouquinho ausente. Minha mãe muito presente. A partir dos meus 7, 8 anos, eu fiquei muito próximo do meu pai. O meu pai conseguiu resolver a carga horária de trabalho de forma que ele pudesse dar mais atenção à família. E eu tive um segundo período com o pai muito forte, que me levou muito para o esporte. A gente fez muita coisa junto, então eu tenho assim muitas lembranças boas. Acho que a gente se torna um ser humano melhor dependendo da criação que a gente tenha familiar, né? E eu, graças a Deus, tenho muito a agradecer a minha mãe, Júcia, inclusive mando um beijo para ela. E o meu falecido pai, que tem o mesmo nome do que eu, sou Júnior, que não está mais aqui, mas está sempre presente de alguma forma comigo e com meu irmão aqui. Cláudio, eu tive a satisfação brevemente de ter contato com teu pai e com a dona Júcia até hoje, quando a gente uniu esforços para poder criar aquela capela de Santo Antônio na Península. E me coube no dia da missa de sétimo dia do seu pai colaborar lá como comentarista. E eu percebo esse amor, a admiração que tanto você quanto o nosso amigo Caiado sempre manifestam em relação a esse legado de testemunho que ele deixou aí para vocês, e vocês conduzem de uma forma tão bacana. Cláudio, antes de você se dedicar à carreira política, você atuou na iniciativa privada. E sempre percebi assim, essa fortaleza que você amparava o nosso amigo Caiado, que hoje já está na 5ª legislatura na Câmara Municipal. Sexta. Corrigindo. De forma que ele pudesse caminhar sentindo que ele tinha um piso sólido com você o apoiando. Conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência na iniciativa privada. Primeiro só falar um pouquinho aqui do meu irmão rápido. Sim. A gente tem uma relação muito boa, uma relação de amizade. Acho que meu pai sempre falou que foi o maior legado que ele deixou. Uma coisa que a gente precisa frisar com as pessoas, né? Os nossos irmãos, as irmãs a gente precisa ter essa amizade. A gente às vezes vê uma competição familiar que não é uma coisa saudável. A gente precisa tratar o nosso irmão de uma forma com mais amor, né? E eu e meu irmão, graças a Deus, temos esse exemplo. A gente é muito amigo. E o meu irmão sempre teve uma ligação muito forte com meu pai. No momento do falecimento do meu pai, eu sou 5 anos mais velho. É natural que a gente
tem uma relação de amizade mais paternal, que é normal no irmão mais velho. Eu sempre sou formado em administração de empresa, sou pós-graduado em Constituição Civil, e minha vida foi sempre no setor privado. Eu sou empresário, né? Tinha uma empresa, empregava aí 60 pessoas, 60 famílias, e a gente sempre pautou a vida no empreendedorismo. E de 4 anos para cá, eu entrei na vida pública através da Secretaria de Habitação. Sim. E a gente percebe, Cláudio, que você, como Caiado, tem esse jeito meio quietão do teu pai, e sua mãe é aquela potência de comunicação, né? Caiado, com o tempo, vai desenrolando, e ele é mais solto hoje. Agora você nos surpreende nesses últimos 3 anos, porque sempre reservado, pelo menos no nosso olhar. Hoje você chega e está dando show, né? Que pergunta você responde, fala com maior desenvoltura. Conta pra gente aí o seu caminhar dentro desses 3 anos na política, o que mudou? Então, Emair, eu sempre fui mais extrovertido que o meu irmão. Mas, na verdade, quando você chega numa área nova, você fica um pouco mais tímido, né? Até você dominar bem o assunto. A Secretaria de Habitação foi um divisor de águas na minha vida, verdadeiramente falando. A gente viu a capacidade que o homem público tem de mudar a vida das pessoas, né? Habitação é um direito constitucional, né? Que a gente luta para que as pessoas tenham dignidade, tenham sua casa própria. Quando eu tive a oportunidade de ser secretário de Habitação, realmente foi um divisor de águas. A gente no setor privado também tem condição de ajudar muitas pessoas, fazer um trabalho social. Mas a caneta tem poder. Né? A gente tem uma capacidade maior, né? A gente tem um volume de escala muito maior quando você está sentado numa cadeira pública. E se você tiver essa consciência, né, essa responsabilidade pública, você faz essa diferença. E eu comecei a me sentir mais seguro, conseguir fazer alguns projetos avançarem. Isso nos dá mais tranquilidade e nos deixa mais solto, assim como o Carlos, que está há 24 anos já, no meio, por 25 anos. O Carlos começou em 2000 e eu sempre o ajudei somente nas campanhas, mas agora de forma plena, de forma integral, com dedicação total, estou desde 2021. Então são 4 anos, já está para começar a ficar mais à vontade, né? É isso. Não, e a gente que acompanha percebe que vocês têm uma equipe que ela é impulsionada por conta dessa desenvoltura de vocês, né? Todos são muito animados para poder fazer uma alavancagem dessa bandeira. E na LERJ a gente percebe também que você tem um olhar assim para um viés mais para o social, para projetos de lei que impactem diretamente no bem-estar da população. Conta um pouquinho para a gente da sua verve. Como eu falei, a gente nasceu ali, politicamente falando, digo eu, né, na Secretaria de Habitação, que é uma secretaria muito voltada socialmente falando, né? A gente está ali lidando com o dia a dia das pessoas, a gente consegue mudar a vida das pessoas, e a gente tem essa pauta como uma pauta principal, que é uma pauta que a gente realmente necessita no país. O Rio de Janeiro, por exemplo, carece de 500 mil habitações aqui no Rio de Janeiro de interesse social, né? Então a gente está tentando fazer do nosso mandato, que na verdade eu acho que todos os políticos deveriam fazer, é entender o poder de mudança que eles têm na vida das pessoas, e o homem público ter essa responsabilidade social de trabalhar para quem mais precisa. Eu não estou aqui, eu estou numa conversa com a associação de empresários que estão, então a gente sabe a importância que o empresário tem, que o empreendedorismo, o que ele emprega, o que ele gera de receita, o que ele gera de imposto para o próprio poder público, né? Mas a gente precisa entender que a vida pública, ela tem essa responsabilidade social. A gente tem que ajudar quem mais precisa. O empresário é muito importante, mas ele precisa menos da gente do que as pessoas mais simples, né? Então a gente tem que tentar diminuir essa diversidade, essa diferença social, né, que existe no nosso país, acho que no nosso continente inteiro, né, sul-americano, né, muita diferença social. Sim. Né? Cláudio, a gente que acompanha a sua caminhada percebe que quase quinzenalmente você tem um projeto de lei novo. Desses que vêm surgindo mais recentemente, quais os que mais te empolgam?
Na verdade, a gente tem uma linha ampla de atuação. Um dos que mais atendeu a população não foi nem de cunho muito social, mas econômico, que foi a do IPVA em dia, né? Nós estamos até fazendo um apelo aqui para que a Alerj derrube o veto do governador em alguns artigos que foram vetados, porque a gente teve uma pandemia. Fala rapidamente desse projeto. Sim. Teve uma pandemia. E por mais que já esteja superado para muita gente, as consequências da pandemia elas foram longas, né? Às vezes uma pessoa demora 2, 3, 4, 5 anos para se recuperar de um problema financeiro que ela teve. Se ela tem uma vida normal, às vezes a capacidade de retorno não é como as pessoas imaginam. A gente tem essa sensação que a pandemia já está resolvida. Está resolvida do ponto de vista de saúde pública. Mas do ponto de vista econômico, a demora é maior. E a gente viu aí, por exemplo, que pessoas que trabalham com carro, pessoas que andam no seu dia a dia, usam o carro para se locomover, por exemplo, elas estavam com os seus documentos atrasados, sendo paradas em blitz, com dificuldade de locomoção. E a gente criou uma lei de parcelamento da dívida, que foi muito bem aceita no estado inteiro. Impressionante como essa lei atingiu pessoas. Nós recebemos os parabéns e os agradecimentos do interior do estado, de Resende a Campos lá. E a gente conseguiu aprovar a lei e estamos precisando cobrar aqui o nosso governador e a nossa Alerj para que a gente acerte esse detalhe, que a pessoa, quando adere ao projeto, ela fique em dia. Quando ela pague a primeira parcela, ela possa voltar a rodar com o seu carro normalmente e ter tranquilidade para os que trabalham, por exemplo, repor suas perdas que tiveram desde a época da pandemia. É uma excelente iniciativa, Cláudio. Cláudio, 2025 é um ano que antecede um ano eleitoral, o ano que vem. Perspectiva aí de seu olhar de tentar a renovação desse mandato? Sim, a gente tem o compromisso, né, de tentar a reeleição, tentar continuar o nosso trabalho, nossa missão como deputado estadual ainda não foi cumprida na sua integralidade. A gente precisa de mais tempo para cumprir, continuar trabalhando pelas causas que a gente defende, tentar melhorar esse estado de segurança, entre outros temas, habitação. Isso aí. E a gente precisa, ano que vem, a gente vem trabalhando, né, a maneira do Caiado trabalhar, e eu como irmão mais velho, mas na política, como irmão mais novo, entre aspas, é um trabalho de continuidade, né? O Caiado, ele trabalha há 20 anos, ele sempre me falou isso. A gente entra na política, é um sacerdócio, a gente precisa entender que a gente tem um trabalho de continuidade, a gente não é um político vagalume que costuma brincar de acender e apagar, acende na véspera da eleição e apaga depois. Então a gente brinca, até a equipe muito cansada sempre, muito estressada, porque é um trabalho contínuo, a gente está 4 anos trabalhando. E aí o reconhecimento vem por osmose, né? Mas a gente precisa entender isso. O nome Caiado ele já está estabelecido na política do estado do Rio de Janeiro. Graças a Deus. E você, no primeiro mandato, chegando com quase 50 mil votos. Com a ajuda de todo mundo. Muitos aqui da região metropolitana. Tem, na sua perspectiva, aí, botar o pé na estrada para conhecer e visitar os 92 municípios? Sim, já estamos fazendo isso, inclusive. Sim. Ontem tivemos em Cachoeiro do Macacu, tivemos em Guapimirim, estamos visitando Três Rios, Bom Jesus de Itabapoana, Campos. Que beleza. Resende. A gente está rodando. Na verdade, o estado é grande, mas a gente tem que trabalhar. Claro que tem alguns focos principais em determinadas regiões, tem outros deputados que também atuam em regiões diferentes da nossa, mas a gente tem que tentar atingir o máximo de municípios possível, né? E esse nosso programa da Catedral FM, Cláudio, ele atinge o estado do Rio inteiro. Te convidaria que você deixasse uma mensagem aí para a população carioca fluminense e também o seu olhar sobre essa atuação do nossa ADCE Rio, que também lida com causas do bem comum para a sociedade civil, e também que você fique à vontade para formular um convite ao seu networking para que possam dar uma olhada no nosso Instagram, @ADCRio, nosso Facebook, ADCRJ. Todas as séries desses programas, Conexão com Valores, eles também estão no YouTube. Primeiro, falar da ADCE, parabenizar, a gente sabe da importância do trabalho de vocês. O objetivo de vocês, além de gerar emprego, além de ser uma importante associação, tem como pauta principal a ética. Eu acho isso fundamental. A gente vê
diversos níveis de empresário no Brasil. Mas quando a gente tem um grupo que tem a filosofia que vocês têm, a gente fica mais tranquilo, sabe que o caminho é correto, a maneira de fazer é correto, o empresário tem por objetivo principal o ganho, o lucro. Claro, a gente sabe disso. Eu fui empresário, empresário não vive sem lucro, mas lucro com ética, lucro com compromisso, lucro não passando por cima de ninguém. Então eu queria parabenizar vocês, dizer que para mim é uma honra estar aqui e eu quero sim que a gente aumente esse nosso network, estreite essa relação e fique mais junto. E passar para a população, a gente precisa acreditar. O Rio de Janeiro é um estado maravilhoso. O Rio de Janeiro sempre foi um estado forte no turismo, forte no empreendedorismo, e ele precisa voltar a sorrir. A gente tem um município hoje que está muito bem, a gente vê as taxas hoteleiras aumentando, a gente vê o Galeão voltando a ser o que sempre foi, e a gente precisa estender isso ao estado todo. Então a gente precisa acreditar, porque tem gente na política que sabe fazer e tem gente na política com compromisso e com responsabilidade. Então vamos acreditar que o nosso Rio de Janeiro está no caminho certo. É isso. Obrigado. Cláudio, agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar participando aqui do nosso Conexão com Valores, sempre aos sábados às 17 horas. Muito prazer ter você. Prazer mais uma vez, prazer. Obrigado mais uma vez.